Messias os parabenizou. Ele disse: vocês estão de parabéns, vocês não aceitaram essa hierarquia no vosso meio, essa doutrina, eu odeio essa doutrina, eu odeio a doutrina dos nicolaítas. Por quê? Porque ele nos ensinou que os governos da terra governam sobre os menores com autoridade, mas no meio de vós não haverá tal coisa. Portanto, a igreja de Éfeso estava de parabéns. Mas o que aconteceu com a igreja de Pérgamo? Ela se corrompeu. Ela aceitou a doutrina dos nicolaítas. Eu gostaria de estar lendo no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. A igreja de Pérgamo se corrompeu. Aqui diz assim: tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel. O versículo 15: do mesmo modo, tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Isso aqui foi por volta do ano 315 ao ano 480. Ali surgiu-se a doutrina dos nicolaítas. Ali aquela igreja corrompeu-se, recebendo os nicolaítas no seu meio, recebendo a hierarquia no seu meio. Foi quando o Papa assumiu o título de Pontifex Maximus. Ele passou a ser o líder da igreja, ele passou a ser o cabeça da igreja. Ele leva na sua roupa vigário general Deus em terra, substituto geral de Deus na terra. Ele leva no seu boné vigários filhos Deus, substituto do Filho de Deus. Ele assumiu e encabeçou a igreja, e ele passou a levar o título do imperador romano, Pontifex Maximus. Ali começou a surgir a doutrina da hierarquia. Ali começou a surgir os bispos, os cardeais, os arcebispos e os padres. Toda uma hierarquia, todo um clero. E o Messias então mostrou que aquela igreja havia se corrompido, aceitando a hierarquia no seu meio. O que as igrejas evangélicas fizeram foi o mesmo. Quando Martinho Lutero saiu da igreja católica, essa doutrina da hierarquia veio junto. Ele arrastou isso para dentro das denominações. E hoje nós vemos dentro das denominações uma hierarquia maligna, aonde o bispo manda para os pastores, e os pastores para os evangelistas, e os evangelistas para os presbíteros, e os presbíteros para os diáconos, e toda essa hierarquia manda para a igreja, os leigos que estão sentados no banco. Portanto, essa hierarquia é uma doutrina antibíblica, ela é maligna, e essa hierarquia tem subjugado os irmãozinhos que estão sentados no banco, tem dominado, tem explorado, tem tirado dinheiro, tem subjugado os leigos. Gostaria de estar dando continuidade a esse estudo. A hierarquia, ela governa sobre os menores, mas na igreja não pode existir um governo. No livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ali diz que o bispo deve governar bem a sua casa, porque senão como ele cuidará da igreja de alvo? Observe, você que está me assistindo, o texto diz que o bispo deve governar bem o presbítero, ele deve governar bem a sua casa. Mas quando o texto se refere à igreja, o texto diz: pois como ele então poderá cuidar da igreja? Se ele não governa bem a sua casa, como ele cuidará da igreja? Você pode observar que a palavra muda. O texto não diz, pois como ele governará a igreja. Não, o texto diz, pois como ele cuidará da igreja. Por quê? Porque a igreja não é para ser governada. A casa do bispo é para ser governada, porque ele é o cabeça daquela casa. Mas a igreja não é para ser governada, é para ser cuidada, porque ele não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Yahushua, o Messias. É ele quem tem que governar sobre a igreja. Eu gostaria de estar lendo também no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, para que você que está me assistindo possa entender com clareza. Eu creio que o Eterno está abrindo a sua mente e você está entendendo essa palavra. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 diz assim: apacentai, essa é a tradução original, não pastoreai, é apacentai, está na Bíblia de Jerusalém. Apacentai o rebanho de Ial, que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Ial quer, nem por top ganância, mas por devoção. Preste bem atenção, você que está me assistindo, estarei lendo de novo.
apacentai, é para os presbíteros apacentar a igreja de Iol. Aí ele diz, apacentai o rebanho de Iol, que vos foi confiado, cuidando dele, cuidando, não governando. Essa é a tradução original. E aí aqui diz, não por coação, não por obrigação, mas de livre vontade, como Iol quer, nem por top ganância, não atrás de dinheiro, mas por devoção. Portanto, aqui está a questão clara, a igreja é para ser cuidada, ela não é para ser governada. E ela é para ser cuidada, é para ser apacentada pelos presbíteros, não por um pastor. Pois se existe um pastor na frente de um rebanho, ele está tentando tomar o lugar do Messias. Ele está fazendo igual o Papa que colocou na sua testa, na sua boina, Vigários Filhos Dei, substituto do Filho do Eterno. E na sua roupa está General Deus in Terra, substituto geral do Criador na terra. Nós não devemos aceitar tal coisa. O nosso apacentador é Iol no Velho Testamento. Hoje no Novo Testamento ele nos deu um apacentador, Yahushua, o seu filho. E é ele quem tem que encabeçar a igreja, e não um homem, e não um pastor terreno. Portanto, aqui nós podemos ver que a igreja era cuidada pelos presbíteros. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, exorto eu, que sou também presbítero como eles. Isso aqui é Pedro dizendo. Pedro não era o pastor de uma igreja, ele era um dos presbíteros que cuidava de uma igreja em uma localidade. Quando eles estavam viajando, eles faziam a função de apóstolos, que era estabelecer igrejas. Mas quando eles estavam em uma localidade, ali eles estavam na função de presbíteros. Eles faziam parte de um conjunto de presbíteros em uma determinada localidade. Ali na igreja primitiva não existia um cabeça, ninguém mandava para ninguém. Ali a igreja funcionava como um corpo. A igreja é o corpo do Messias na terra e nós somos os seus membros. Um dedo não pode mandar para o outro dedo, a mão não pode mandar para a outra mão, um pé não pode mandar para o outro pé. Quem governa o corpo é o Messias, é ele que é o cabeça do corpo. Portanto, a igreja não tem um outro cabeça a não ser o Messias. Isso está no livro de Colossenses e está no livro de Efésios. Ali diz que o Messias é o cabeça do corpo. Mas a igreja caiu em transgressão. Ela aceitou uma hierarquia no seu meio. Ela fez como Israel fez no Velho Testamento. Ali no Velho Testamento nós vemos que o Pai era quem guiava aquele povo por meio do seu Espírito. O Pai falava na boca de Samuel e Samuel transmitia aquilo que o Espírito do Eterno colocava na sua boca. Portanto, aquele povo era dirigido pelo próprio Eterno. Era o próprio Eterno que tirou eles do Egito e governou sobre eles e que dirigiu eles durante toda aquela sua jornada. Mas chegou uma época em que Israel parou e disse: nós também queremos ter um rei sobre nós. Eles começaram a ver os seus povos vizinhos e ali eles começaram a ver que todos aqueles povos tinham um rei que liderava eles. Tinha um rei que ia na frente deles e combatiam as suas guerras. Israel começou a desejar uma liderança humana. O Eterno ia liderar o seu povo. O Eterno ia colocar uma liderança humana sobre a igreja, sobre a sua igreja. Mas Israel passou o carro na frente dos bois. O Eterno ia encabeçar, ele ia humanizar a sua liderança na pessoa do Messias, na pessoa de Yahushua. No tempo exato em que o Messias viria à terra, o Eterno iria fazer isso. Mas Israel passou o carro na frente dos bois. Eles desejaram um líder naquela época. E então o Eterno deu para eles Saul, um homem corrupto, um homem que ali explorou eles. O próprio Eterno disse: eu vou dar para vocês um rei, mas ele vai explorar vocês. Ele vai tirar o dízimo de vocês e vai explorar a nação de Israel. Mas Israel então aceitou aquela proposta. E então Samuel disse que eles haviam rejeitado ele. E aí o Eterno disse: eles não te rejeitaram, Samuel, eles rejeitaram foi a mim. Da mesma forma aconteceu com a igreja primitiva. Ela rejeitou o governo do Eterno através do Espírito Santo.
ela tirou o Espírito do Eterno de lado e colocou a hierarquia humana, colocou os homens para liderá-la. A igreja caiu em transgressão quando ela aceitou os nicolaítas no seu meio. Hoje essa obra é maligna. O Messias disse: eu odeio a obra dos nicolaítas. Ele não aceita uma hierarquia dentro da sua igreja. Portanto, se você está sendo encabeçado por uma hierarquia, rejeite, meu irmão. Não aceite esse governo humano. Não aceite essa doutrina de Satanás, porque sim, isso é uma doutrina maligna. Isso é uma doutrina que vem de Satanás. No livro